seja Deus. Que irmãos já conhecem aqui. Pastor Davi que nos honra com a sua visita. Será o canal pelo qual Deus vai falar através da sua palavra conosco. Como vamos receber? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Continue com as suas mãos estendidas sobre a vida do pastor Davi e repita comigo essas palavras. Bendito, é este que vem em nome de Jesus. Amados irmãos, recebam a paz de Jesus. Pode tomar seu assento. Toma seu assento. Quero convidar você a ler sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 4. Se puder só dar um pouquinho de retorno para mim, só para eu poder me ouvir, vai, já melhorou bastante. Melhorou. Até porque eu tenho um hábito de ficar gritando. Amém, irmãos? Hebreus capítulo de número 4. Quando você está procurado, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estar retornando essa grande geração. Sempre é um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui juntamente com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Chamão, nosso amigo já de longas datas, juntamente com sua esposa. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos de uma forma especial. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Eu quero falar nessa noite sobre o poder da palavra de Deus. Eu quero mais talvez ensinar do que pregar. Diz assim a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a alma, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui te adorando, por esta oportunidade de podermos fazer menção da tua palavra. Sabemos acerca da boa influência que a mesma promove em nosso meio, em nossas vidas e em nossos corações. Que a mesma venha trazer saúde física e espiritual, e que possamos sair daqui, Senhor, conhecedores da mesma, abençoados e renovados, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Nós temos uma palavra, irmãos, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde o autor ele destaca a profundidade e o poder transformador que existe dentro da palavra de Deus. Ao afirmar aqui que a palavra de Deus ela é viva, como vemos aí, e eficaz, nós reconhecemos que não se trata apenas de um texto histórico, mas de uma mensagem que continua a impactar vidas, que continua a promover transformação em corações, que continua moldando vidas, que continua moldando caráter, que continua fazendo com que pessoas tenham experiências com Deus e comecem a caminhar com Deus em função de entenderem que por mais que até nessa vida possam estar sozinhos, mas não caminharão sozinhos, porque passaram a ter a certeza de que Deus está com ele todos os momentos para lhe ajudar. E assim o homem ele passa a confiar no poder que existe nesta palavra.
E aqui o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo: a palavra de Deus, ela é viva. Isso significa que ela traz mudanças, como eu já disse. Ela traz impactos na vida das pessoas, porque não é um livro comum. Existem alguns livros por aí e ele acaba se tornando best-sellers, né? Essa palavra best-seller significa o melhor vendedor. Ou seja, isto fala de livros que atingem uma grande venda, ou que estão na lista dos livros mais vendidos. Mas com o passar do tempo, mesmo estes livros terem alcançado tantas vendas, eles são esquecidos nas prateleiras, porque outros livros aparecem, tomam o lugar destes livros. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus é o livro mais antigo dentre todos os livros. É o livro mais vendido dentre todos os livros. É o livro mais lido dentre todos os livros. E é um livro que se renova a cada dia, independente de estarmos em 2, 3, 100, 1000, ou o homem está sozinho, ela consegue alcançar todos os corações. Porque se trata de uma palavra que, como nós lemos aqui, ela é viva. E é por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, o Senhor Jesus, ele disse: as palavras que eu vos disse, elas são espírito e vida. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele continua falando aqui, ele diz que além da palavra de Deus ela ser viva, ela também é eficaz. Quando você vai olhar esta palavra eficaz, isso significa uma palavra que produz resultados. Sabe o que isso significa? Que tudo que Deus fala acontece. Que tudo que Ele cumpre, Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Ele promete. Nós já ouvimos aqui, né? O pastor Marcos falou aqui: cai a erva, seca-se a folha, mas a palavra de Deus subsiste. Subsiste, ou seja, permanece. Ou seja, passará céus e terra, passará gerações, mas aquilo que Deus prometeu permanece fiel. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 55. Olha o que diz o versículo de número 10 e 11. Ainda falando sobre isso, que a palavra é eficaz, que a palavra ela produz resultados. 55, verso 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, pão ao que come. Deus, ele diz nos lábios do profeta Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará. Aleluia!
esta palavra no meu coração, eu estava me lembrando sobre as promessas de Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de promessas. E que Ele vela pelas suas promessas. E Deus nos trouxe essa palavra porque tanto eu quanto você, nós estamos debaixo de inúmeras promessas. Tenho certeza disso. Tem muitas coisas que Deus Ele já falou e Ele já cumpriu na tua, na minha, na nossa vida. E existem muitas coisas que Deus falou e você está à espera e você tem certeza que o que Deus te prometeu vai acontecer. Aleluia. E quando eu estava falando com Deus, estava me lembrando de Abraão. Porque Deus fez uma promessa a Abraão já sendo avançado de idade, sendo sua mulher Sara avançada de idade, e Deus disse: vocês vão ter um filho, filho da promessa. E Abraão, vendo a sua idade, vendo a idade da sua mulher, ele olha para a sua mulher e fala assim: eu acho que Deus, Ele está falando que nós vamos ter aí um filho, mas eu acho que Ele está se referindo a ser o nosso herdeiro, o Damasceno Eliezer, que era um moço de confiança de Abraão, foi criado com Abraão, que cuidava de tudo que Abraão tinha. E ele diz: é isso que Deus estava querendo dizer, porque olha para nós dois, tem condição da gente ter filho. E quando Deus ele olha aqui, ele fala: vou ter que chamar Abraão à noite. E à noite, dentro da tenda, no meio do deserto, ecoa-se a voz de Deus no céu, e Deus diz: Abraão. Abraão, ele desperta do sono, e a voz ecoa dizendo: Abraão, saia de dentro da tenda. Eu preciso falar contigo, Abraão. E quando ele sai, Deus diz: conte as estrelas dos céus, Abraão, se não podes contar. Parece que eu vejo Abraão tentando, e de repente ele olha para Deus e para os céus e fala: Senhor, não tem como, porque são inúmeras, há uma imensidão de estrelas. Abraão, entenda, porque assim será a tua descendência, que sairá do teu filho, que sairá do ventre de tua mulher. Era como se Deus estivesse dizendo: você se acha velho, para mim tu és um menino, eu sou o teu El Shaddai, eu tenho seios para te amamentar, Abraão. Aleluia, aleluia. E Deus, Ele cumpre a sua promessa. Ele coloca nas mãos de Sara a Isaac, filho da promessa, filho da velhice. E é interessante que tanto Abraão, Isaac e Jacó foram casados, pastor, com mulheres estéreis. Ainda vou falar sobre isso, para você entender, irmãos, que quando Deus quer fazer, Deus ele faz, e não há nada que possa impedir o trabalhar de Deus. E ainda Deus ele fala depois para Abraão e diz: olha, por certo que grande será a tua descendência. Tu não vai ver, mas será grande. E o teu povo vai servir um outro povo. Serão afligidos, serão escravizados. Só que tem uma coisa, Abraão: erga a tua cabeça e se alegre, porque quando passar 400 anos, Deus deu a data, eu vou visitar este povo com muito poder, e eu vou tirá-los da situação que eles se encontrarão, e eles não sairão de qualquer jeito, mas eles sairão de lá com grande fazenda. Os anos se passaram e a palavra de Deus, é claro, no meio de Israel, ela sempre era falada, afinal de contas não havia escrita, ela era verbalizada. Mas nós entendemos
se melanciando aqueles 400 anos, 4 séculos, após Deus lá atrás ter falado com Abraão, só para nós resumir, porque tem várias coisas para falar, e eu não quero ater os irmãos aqui até meia-noite. Quem sabe a gente fica até umas 5 para meia-noite, mas meia-noite não. Aí a gente vai lá para frente na história e a gente vê Moisés, para todos os efeitos, achando que estava preparado para fazer a obra de Deus, porque Atos 7:22 diz que Moisés era um homem instruído em toda a ciência egípcia, um homem poderoso em palavras e obras. E aí um dia, porque ele foi criado ali na terra do Egito, ele sai para fazer a obra e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e o que ele faz? Mata. E justamente aquele que ele livrou é o que entregou, falou, quem matou foi Moisés. Não tem outra pessoa que viu, quem viu foi aquele lá que ele salvou. O assunto se espalha e Moisés tem que fazer o quê? Fugir, debaixo de uma acusação do inimigo que dizia, acabou a obra de Deus na tua vida, porque o diabo, ele vive só para isso, para tentar acusar. E é por isso que eu entendo que nós lemos um texto aqui sobre não julgarmos os nossos irmãos. Ou nós estendemos a nossa mão para ajudar, ou então nos calamos. Mas não fomos chamados para julgar, não fomos chamados para apontar, não fomos chamados, irmãos, para tirar ninguém da igreja, mas fomos chamados para acolher e viver em união, porque é isto que a palavra de Deus nos ensina. Se vemos alguém fraco, não queremos mostrar que somos mais fortes, mas nos igualarmos a ele e dizermos, olha, eu não sou tão forte, mas juntos nós temos como avançar, nós temos como caminhar, e Deus, ele vai te dar vitória. Às vezes a gente perde a oportunidade. Quando você sentir, irmão, você está chegando na igreja, você olhou para um irmão, olhou para uma irmã e algo fala em você, diga para ele algo, profetiza algo para ele, chega lá, dá a mão para ele e fala, seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, que o Eterno, nessa noite, ele conceda o desejo do teu coração. Você vai ver que as coisas vão mudar. Mas ele foi acusado para o deserto. Acabou a obra na sua vida, Moisés. Não adianta mais, acabou, você é assassino. E passou-se 40 anos. Aquele homem inteligente, como diz em Atos 7:22, agora cuidava de ovelha, porque ele conhece Jetro, casa com sua filha, e a vida dele era essa aqui, ó. Alpaca no pé, simples, da roça. O homem instruído lá no Egito, agora foi trabalhar na roça. E parece que eu vejo Deus olhando e dizendo, é desse jeito que eu quero. Porque quando eu for usar eu não quero que ele seja usado segundo a sua imaginação, mas ele vai ser usado segundo a minha revelação. Os estudos dele vai ser importantes, como mostra a Bíblia. Êxodo 17, enquanto ele estava lá clamando, Josué estava na peleja, e quando deu vitória contra os amalequitas, aí Deus falou, agora eu vou usar a tua sabedoria, escreve num livro, para a memória de todo Israel, que a vitória é do povo de Deus, e os amalequitas, eles nunca mais serão para todo sempre. Deus não precisa da sabedoria humana. Ela é importante quando a revelação de Deus está na frente. É por isso, irmão, que a gente precisa entender, irmão, em tudo que a gente for fazer, guarde isso. A gente vai falar, mas será, pastor? Não tem condição de fazer isso não. Sempre vai ser assim. Ah, mas com vocês aí em cima é do mesmo jeito. Irmão, não tem uma vez que antes de assumir a tribuna, o coração já não está disparando, as pernas não estão tremendo. Ah, então o senhor começou a pregar faz uma semana, não, tem só 30 anos. E eu quero que continue desse jeito.
O que eu não quero é que o coração continue palpitando do jeito que palpita antes de subir no altar, e a perna, ela não para de tremer. Eu quero a mesma coisa, porque, irmão, quando a gente assume o microfone, a gente lê a palavra e a gente ora novamente, a gente entende que o Espírito de Deus, ele toma a nossa frente. Então, irmão, vai segundo a tua força. Porque diz a palavra: eu serei contigo para te ajudar. E aí, irmãos, Deus se manifesta para Moisés no meio de uma sarça. A sarça se queimava, mas não se consumia. E é interessante que, se você pôr fogo numa sarça, ela consome rapidamente. O que Deus estava querendo dizer? Que quando o poder dele desce sobre algo, o poder dele não vem para consumir, o poder dele vem para fazer com que aquilo continue de pé. Por isso que Moisés olha e começa a querer se aproximar. Não é possível. Aí Deus fala: para aí, Moisés. E aí ele diz assim: ó, eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Ele já estava de joelho com a cara no pó. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Israel. Sabe o que Deus estava falando? Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus de Abraão, marido de uma mulher estéril. Eu sou o Deus de Isaac, marido de uma mulher estéril. Eu sou o Deus de Israel, marido de uma mulher estéril, que teve José, e que foi a pessoa que sofreu tudo o que sofreu para promover salvação à sua casa, que eram as 12 tribos de Israel, que ficou em Gósen, porque a visão de José é: não vou deixar aqui próximo do Egito para não se misturar com os deuses pagãos. E lá em Gósen começou a crescer, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. Deus estava cumprindo algo que Abraão não viu, mas que estaria inserido na palavra, para nós entendermos que pode passar céu, pode passar terra, pode passar geração, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todos sempre. E Deus então separa Moisés para tirar o povo. E sabe qual foi o motivo? Que é uma coisa que nós temos que tirar para nós. Está lá em Êxodo capítulo de número 3. Marca para você ler depois. Deus, no diálogo que ele tem com Moisés, ele diz: eu tenho visto, Moisés, a aflição do meu povo. Aí ele diz assim: e eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Aí ele diz: e eu desci, Moisés, para livrar o meu povo. O que é que Deus está querendo dizer com isso para nós? Quem disse que Deus não está vendo o que você passa? Quem disse que Deus não está vendo o que nós estamos passando? Às vezes a gente chega aqui sorrindo, mas só Deus sabe como estamos por dentro. Mas a gente não veio aqui para mostrar tristeza para ninguém. A gente veio aqui alegre para glorificar e oferecer um culto inteiro ao Senhor, independente do problema da situação. Eu chego com o problema até a porta e eu falo: você vai ficar aqui fora, porque antes de eu entrar, eu já entreguei você lá na mão de Deus, porque daqui para frente eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou glorificar, porque maior do que o problema é o Deus que eu sirvo aqui. Quem disse que Deus não está ouvindo o seu clamor? Deixa eu ver quantos estão orando. Tem alguém comigo aqui que está orando a Deus? Tem alguém que está entregando tudo na mão? Então, meu irmão, descanse teu coração. Está orando mesmo? Descanse teu coração. Porque ele disse para Moisés: eu tenho visto a aflição e ouvido o seu clamor. O Salmo 145, verso 19 diz: ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve
ouve o seu clamor e o salva. Salvação fala de livramento de morte, ainda que a morte esteja no caminho, mas se alguém está clamando, Deus, ele quebra o laço da morte e ele faz a morte se transformar em vida. E quando essas coisas acontecem, Deus, ele diz: e eu desci. Acho que é o Salmo de número 4, está escrito: o trono do Senhor está no céu, mas o Senhor, ele está no seu santo templo. Quem crê que Deus está aqui? É o que está escrito na palavra, e eu fico com a palavra. Está escrito também: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele disse: eu estarei ali. Então eu não tenho dúvida, eu posso não ver com os olhos físicos, mas os espirituais estão abertos, e eu entendo, Deus está pelejando por cada um de nós aqui, porque a sua palavra é viva, a sua palavra, ela é eficaz. Vamos para frente, porque senão eu estou num lugar e não saio dessa cidade. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é uma arma espiritual. Coloca para nós aí, ó, Hebreus 4:12 novamente. Enquanto isso eu tomo um pouquinho. Porque a palavra de Deus é viva, como nós falamos, eficaz. Aí olha o que diz: mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E essa mesma espada, que é a palavra, ainda é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tem um versículo que diz que Deus, ele tem o poder de sondar os rins e o coração. O homem, a medicina, pode até mexer nos rins e nos corações, mas Deus, ele conhece o que se passa lá dentro dos rins e dos corações, onde o homem não consegue entender. Ou seja, a palavra de Deus, irmão, ela é uma arma espiritual. Quando a gente vê essa expressão palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Deixa eu te explicar isso, antes da gente continuar aqui. A espada de 2 gumes é algo que tem consequências tanto boas, que pode ajudar, mas também ruins, que pode prejudicar quem a utiliza. Por quê? Porque ela corta em ambos os sentidos. Quando a gente pega uma faca, a faca só corta de um lado. Então você sempre deixa para baixo aonde corta e você está protegido. Agora você imagina você ter uma faca que corta tanto de um lado como corta do outro. É por isso que a própria palavra de Deus, Senhor Jesus, na parábola dos 2 alicerces, ele disse: o que ouve a minha palavra e a pratica, será comparado com uma casa que está edificada na rocha, e correrão rios, ventos, tempestades, chuvas, e quando passar aquela casa permanecerá de pé. Mas Jesus disse: mas aquele que ouve a minha palavra, e tem aquele ditado, entra no ouvido e sai no outro, será como uma casa que está edificada sobre a areia. Alguém vê alguém fundamentando uma casa na areia? O que vai acontecer? Vai correr os rios, as chuvas, os ventos, tempestades, e aquela casa cairá em ruína. Só para nós finalizarmos isso, vou te dar um exemplo bíblico sobre isso. Ou seja, quando o escritor aos Hebreus estava falando sobre isso, ele estava dizendo: a palavra do Senhor, ela pode tanto julgar e condenar, como salvar e promover a redenção. O próprio Senhor Jesus, ele disse
Eu não vim para julgar o homem. Já tem quem julgue o homem. É a palavra que eu tenho pregado. Mas ele disse: eu vim para promover a salvação e a redenção sobre a vida. Agora deixa eu só dar um exemplo figurativo para você entender essa questão da espada de dois gumes. Você tem um carro, aí você diz assim, ó: o meu carro é uma espada de dois gumes. Ele me leva para o trabalho, mas ele é muito caro para manter ele andando. É uma espada de dois gumes. Ele é bom para um lado, mas ele dá trabalho. Isso é figurativo. Então a gente entende aqui que a palavra de Deus é uma arma espiritual. Eu só falei isso para você entender a questão da palavra sendo uma espada de dois gumes. Mas aonde eu quero entrar é que a palavra de Deus, ela é uma arma. Quem está com a Bíblia aí, levante a Bíblia aí. Ó, tem várias Bíblias aí. Irmão, você tem uma arma na mão. E como eu disse, há poder naquilo que está escrito. E quando nós vamos, olha, lá para 2 Crônicas, eu quero que você abra aí para mim, te mostrar algo. Nós vamos ver que há momentos na nossa vida que, irmão, Deus falou, você precisa descansar, porque nem pelejar você vai. Deus vai fazer o que tiver que ser feito por você. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Eu lembro que eu estava numa live, e eu não estava nem com live ainda no YouTube, eu estava fazendo live no TikTok. Porque eu sempre faço live ao vivo de oração e deixo um tempo menor para trazer a palavra. Às vezes às 16 horas e geralmente às 11 da noite, que é a última hora do dia para se iniciar um novo dia. E é algo profético que Deus me deu. Porque a gente sabe que o seu dia, irmão, ele é um reflexo de como se termina. Sabia disso? Ó, se uma pessoa ela tem o hábito de terminar o dia assistindo filme de terror, ela vai ter pesadelo de noite, ela vai dormir mal, ela vai acordar oprimida e o seu dia vai ser péssimo. Agora, se a pessoa tem o hábito de tomar aquele chazinho antes de dormir, porque se comer feijoada vai ter dor, vai ter pesadelo também. Os irmãos já terrível aí. Então à noite é o momento para comer algo leve. Vai tomar um chazinho, e de preferência vai tomar um chazinho, e aí vai ler deitado a palavra de Deus, até o sono vir, esbocejar daquele jeito que você sabe como é que é, bem gostoso, fechar a Bíblia. E às vezes tem uns que são até mais ousados, que deitado mesmo, ele começa a orar. Já viu aquele negócio que você começa a orar e de repente deitado mesmo, e no meio da oração, quando vê você está falando coisa que não tem nada a ver, tem uns irmãos que estão rindo aí, porque é assim. Acontece comigo também. E aí tem uns irmãos que fica cheio de vergonha, faz assim, ó: Jesus, tem misericórdia, meu Deus, eu não consigo nem orar. E se você soubesse como Jesus acha gostoso isso. Porque, irmão, qual é o pai que não ama quando vê o filho dormindo no seu braço? Então, irmão, quando você estiver orando e de repente você pegar no sono e até mesmo despertar com o teu ronco, se preocupe não, vira para o outro lado, porque você está nos braços do Pai. Quem pode levantar a mão ao céu para adorar? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Precisamos ter essa sensibilidade, meus queridos, do Espírito. Deixa eu correr aqui, já está quase dando 9 horas. Jesus, segura esse relógio. Quando a gente olha para a gente resumir aqui, 2 Crônicas capítulo 20, a Bíblia fala que os filhos de Amon e os filhos de Moabe
se levantaram contra Israel. E o versículo 3 vai dizer que Josafá, ele temeu, no sentido de que ele teve medo, que ele se preocupou. Quem vinha era uma grande multidão, maior do que o número do exército de Israel. E ele pensou o pior, como muitas das vezes, aos olhos naturais, nós nos deparamos com algumas situações e logo nós pensamos o pior. Ele se depara com as suas limitações. E como eu estava falando lá sobre o TikTok, algumas lives, numa dessas lives, uma irmã entrou na live e pediu oração pelo sobrinho dela. O sobrinho dela chama Gabriel Henrique, menino de 4 anos, está com leucemia, coma. E eu falo isso não para dizer, entrou na minha live e o negócio aconteceu, não, a irmã lá do Mato Grosso do Sul. Ou seja, eu fui mais um a começar a interceder. As pessoas que entram na live, eu comecei a pedir para que intercedesse. Porque quando você vai me bater no peito, porque eu pus a mão, Deus curou isso. Irmão, quem curou foi Jesus. Eu e você somos instrumentos de Deus para que obras vão ser realizadas. Aos olhos naturais parecia impossível, mas para resumir, passou um dia, ela me mandou o vídeo do menino saindo de cadeira de roda do hospital e eles fazendo aquela festa. Ela mandou um exame para mim, a leucemia, que tinha um valor alto, estava lá 0,0, e os médicos disseram para ela: o teu Deus, ele é grande, o teu Deus, ele tem o poder de fazer um milagre acontecer. Porque Deus, ele é Deus. Mas às vezes a gente se encontra assim. Só que olha o que Josafá ele fez. Primeiro, ele reuniu todo Judá e Jerusalém no templo e começaram a orar. E na oração ele começou a lembrar Deus de coisas que Deus fez. Aleluia. Ele começou a lembrar Deus de coisas que Deus disse que iria fazer, caso acontecessem determinadas coisas. E a gente precisa aprender a orar assim, lembrando acerca do que Deus fez no passado, e lembrando acerca de promessas que Deus, ele diz que vai fazer na nossa vida. Olha o que ele diz lá no versículo 6. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Na tua mão há força, poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo, de Israel, e não adestes a semente de Abraão, ou seja, Isaac e Jacó. Aí ele fala: teu amigo para sempre. Habitaram nela, ou seja, eles estavam no templo. Edificaram nela um santuário teu nome. E disseram: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aí, irmão, lembrou a Deus o que ele fez no passado, lembrou a Deus o que ele te prometeu, aí ele se levanta. A glória desceu no templo, e a Bíblia vai dizer, a partir do versículo, agora para achar aqui, versículo de número 14, que o Espírito do Eterno, ele desceu sobre Jaziel, filho de Zacarias, e ele então disse, versículo de número 15: dai ouvidos, todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, porque assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja ela não é vossa, a peleja ela é de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ele ainda diz mais: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Deus fala até o caminho que o inimigo vem, mas
não tem problema, a Bíblia tem uma promessa que diz que ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que bater em retirada. Então Josafá se prostrou, versículo 18, em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Aí o versículo 20 vai dizer: e pela manhã cedo, diga para o teu irmão, a tua vitória não vai demorar de chegar, diga para ele, ela está chegando aí. É por isso que o salmista ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: não te preocupe. Ele está dizendo: não te assuste. Ele está dizendo: não te assombre. Ele está dizendo: está chorando, mas o amanhecer de Deus está chegando para a nossa vida, e a vitória de Deus ela vai se manifestar. Eu vou dizer algo que Deus novamente está falando da outra vez que eu vim aqui. Deus tem coisas novas para este lugar. Quem pode tomar posse? Quem pode tomar posse? Deus tem coisas novas. Sempre que eu venho aqui, eu entendo que Deus me traz aqui para guerrear. E se Deus me traz aqui para guerrear, sabe o que significa? É que tem um exército de Deus aqui, irmão. Mas quem é? Diga para o teu irmão: é você. É você, diga, é você. É você. É você que Deus vai usar com poder para fazer a diferença no jogo. E ele diz no 20: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é arma espiritual. Crede nos seus profetas, prosperarei. Por quê? Porque nós, irmãos, não falamos de nós falamos dele. Tem um mistério lá no livro de Zacarias que diz que diante do trono de Deus existem 2 oliveiras, e elas assistem tudo diante de Deus. E quando nós nos reunimos no templo, é um mistério. Essas 2 oliveiras elas descem sobre o altar, e por misericórdia de Deus, essas 2 oliveiras elas estão na minha vida, irmão, e ninguém mais, está só na vida do irmão Davi. Pode ser, está aqui em mim. E sabe o que acontece quando eu não falo de mim, mas eu falo dele? Começa a descer azeite das 2 oliveiras. Diga de novo para o teu irmão: e o azeite vai só no irmão Davi. Pode falar. Só que tem uma coisa: quando eu falo dele, o azeite que desce em mim, ele vai em você, ele vai em você, ele vai em você que está adorando, ele vai em você que está ouvindo, ele vai em você que chegou aqui triste, mas que está acreditando, que está confiando. Sabe para quê? Para te lubrificar, para te renovar, para encher o teu vaso, para te manter de pé na presença do eterno Deus. Eu estou quase encerrando. Tinha mais coisas para falar, mas já deu 9 horas, eu vou parar. Senão, se eu for continuar tudo, eu vou até 10 horas. Não vou. Eu vou parar aqui. Aí olha o que acontece. 21 de 2 Crônicas 20. Aconteceu, e aconselhou-se com o povo e ordenou. Aqui tem um mistério: cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa. Sempre no meio das guerras tem que ter louvor. Sempre no meio da guerra tem que ter adoração. Nessa última hora eu vou falar. Satanás ele quer colocar um freezer espiritual no meio da igreja, até nos púlpitos das igrejas. Tem lugar por aí, acredite, que já tem uma faixa na frente do púlpito escrito assim: por favor, não dê glória quando o círculo de oração ou outro departamento está cantando. O sangue de Jesus tem poder. Aqui é diferente. Aqui, quanto mais o povo dá glória, mais o povo que tem que cantar canta. Aqui, quanto
Aí olha o que aconteceu. Parte B do versículo, eu vou ler ele inteiro de novo, 21. E aconselhou-os com o povo e ordenou o cantor de estado seco, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados. Olha o que Deus faz. O exército está preparado. E naquele tempo, o povo cantava daquele jeito, tocando santo, 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 santo. O Cine, quando via, falava: o Deus de Israel, baixa ele de aquele negócio. Tinha isso não. Eles tinham, irmãos, doido e babando e acreditando: Deus está na frente para dar vitória. Só que aí Deus falou para Josafá: só tem uma coisa errada, Josafá. E ele fala: o que foi isso? Põe os cantores na frente. Não, peraí, Senhor, aí já é demais. Senhor, o exército tem que ir na frente, porque vai vir flecha, tem que ter escudo. Senhor, desculpa, mas o exército, você esqueceu o que eu disse nos lados de Jazer? Nessa peleja vocês não vão pelejar. Vocês vão parar e sair bem, vocês vão ver o que eu vou fazer. Fecha os seus olhos naturais e começa a abrir o espiritual, porque você, irmão, é profético isso que eu vou dizer, você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Ele dá um brado e manda o exército para ela, uma multidão, e põe os cantores na frente e eles vêm: santo, 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 Senhor dos exércitos. E Deus, lá no arraial dos inimigos, a Bíblia diz que os desbarateou e eles começaram a matar um outro. Eles começaram a matar um outro. E Israel fez o quê? Só ficou louvando a Deus. O que o exército fez? Não levantou uma espada e não atirou nenhuma flecha. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, quando Ele promete, Ele cumpre.